Você sabia que pecar é erguer-se contra o amor de Deus e desviar dele os nossos corações? O pecado é um ato contra a razão, contra a vontade e contra toda a lei natural instituída. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha aos nossos corações para que esse momento de reflexão seja para nós um novo momento, um momento onde possamos refletir sobre as nossas vidas e sobre o nosso relacionamento com o amor de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, nessa segunda semana do nosso Querigma Tenda, nós vamos ver sobre o pecado, o homem que peca. Pecar é uma decisão do homem contra Deus. Deus coloca tudo à disposição do homem, mas especialmente o seu amor. Na última semana nós vimos que Deus nos ama de tal forma que os nossos nomes estão gravados nas palmas de suas mãos. E pecar é como querer pegar uma borracha e apagar o nosso nome da palma da mão de Deus. Todos nós pecamos. Todos nós temos essa inclinação natural ao pecado. Só que Deus, Ele quer nos resgatar do pecado, porque nós fomos criaturas racionais. Nós somos seres racionais. Nós somos seres que devemos viver a partir de uma razão reta, de uma razão que procura o bem. E o pecado é uma falta grave a essa razão, porque o pecado ele se ergue contra o amor de Deus. E uma razão que se ergue contra o amor de Deus é uma razão irracional. Mas podemos dizer uma razão irracional? Sim, porque o pecado ele nos torna muito animais. O pecado ele nos tira do nosso centro, ele nos tira a filiação de Deus e ele nos joga na lama, como se nós fôssemos simples animais. Não que os animais tenham que ser desprezados, mas não dá para comparar um homem a um animal. Portanto, o pecado, ele fere a nossa dignidade humana. O pecado, ele rouba de nossos corações a dignidade que Deus nos deu ao nos criar. Todo o amor que Deus depositou nos nossos corações quando nos criou, homem e mulher, a sua imagem e semelhança, o pecado, ele rouba isso dos nossos corações e ele nos joga na lama, como se nós fôssemos seres qualquer, como se nós não fôssemos filhos de Deus. No Salmo 50, nós temos uma passagem lindíssima do rei Davi, quando comete um pecado enorme contra Urias, oficial de sua guarda, e ele quer a mulher de Urias. Davi tinha todas as mulheres mas ele queria a mulher de Urias. E aí ele dá um jeito de Urias morrer, pega a mulher dele, e aí segue como se fosse mais uma de suas centenas de mulheres. O pecado de Davi era tão grande, tão grande, tão grande, que fez com que Davi, ao reconhecer esse pecador, compusesse esse lindíssimo salmo que fala sobre pecado e arrependimento. Já pegou comigo? Estou falando aqui para dar tempo de você pegar comigo o Salmo 50, nos versículos 5 e 6. Precisa de mais um tempinho? Então vamos dar mais um tempinho. Pronto. Suficiente. Salmo foi lá no meio da Bíblia. É só voltar um pouquinho do Salmo 90, não, porque Salmo 90 todo mundo tem lá na Bíblia marcadinho, né? Voltou um pouquinho, Salmo 50, 5 e 6, e a palavra diz assim: Eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei, o que é mal eu fiz diante de vós. O nosso pecado, quando ele entra nas nossas vidas, ele fica entre nós e Deus. Ele toma a dianteira das nossas ações, ele toma a dianteira da nossa vida. Diante de nós vai sempre o nosso pecado. Assim como, por exemplo, hoje eu estou com uma camisa cinza. Minha camisa hoje é cinza. Não adianta eu querer chegar no quarto, eu querer chegar na igreja, eu querer chegar em qualquer lugar hoje com esta camisa cinza e achar que as pessoas não vão ver que eu estou de camisa cinza, porque é absurdo. Assim como o nosso pecado. Quando nós pecamos,
quando nós permitimos que o pecado roube de nossos corações o amor de Deus, fira a nossa imagem e semelhança com Deus, roube a nossa dignidade de filhos de Deus, nós estamos colocando o pecado diante de nós. Por vezes, nós chegamos em alguns lugares e a gente não consegue entender como aqueles lugares não têm mais sentido para nós. O João Guilherme falava na semana passada sobre a gente não ter mais vontade de ir à missa, não ter mais vontade de rezar, e é isso que o pecado faz, porque o amor de Deus, ele nos leva a Deus. O amor de Deus, ele toma a dianteira das nossas vidas e nos leva a Deus, diferentemente do pecado. O pecado, quando toma a dianteira das nossas vidas, a primeira coisa que ele faz é tirar toda a nossa motivação de fazer as coisas que são boas. Por quê? Porque diante de nós está sempre o nosso pecado. Porque nós pecamos contra Deus, nós pecamos deliberadamente contra Deus. Isso nasceu lá em Adão e Eva. Não sei se vocês recordam a passagem de Gênesis 3, quando Deus, ao colocar Adão e Eva lá no paraíso, disse assim: olha, tudo isso aqui é de vocês, todas as árvores, todos os animais, as plantinhas, tudo. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês só não podem comer do fruto da árvore do bem e do mal. E é exatamente isso. Eva dá ouvidos à serpente, Adão dá ouvido a Eva e todos comem do que não poderiam comer. O pecado é assim. O pecado, ele chega nos convencendo de que ele é bom. Afinal de contas, me responde você, é bom pecar? Tirando essa parte espiritual, que é óbvio que é fundamental, mas quando a gente está cometendo um pecado, quando a gente terminou de cometer um pecado, é prazeroso? É bom? Por exemplo, se você vai comer pizza, é bom comer uma fatia de pizza, 2 fatias de pizza, mas comer 3 pizzas inteiras no rodízio. É bom comer 3 pizzas inteiras? É, mas é pecado, é gula. Mas não deixa de ser bom, não deixa de ser prazeroso. Quando você se deixa levar pelos pecados da luxúria, sejam eles a pornografia, a masturbação, o sexo fora do casamento, é bom, dá prazer, óbvio que dá prazer. Mas que prazer é esse que nos rouba a nossa única e verdadeira alegria? Que prazer é esse que tira dos nossos corações a verdadeira dignidade de filhos de Deus? Que prazer é esse que nos torna escravos? Porque muitos estão pensando assim: Deus colocou os 10 mandamentos para me escravizar, quando na verdade as pessoas que vivem os 10 mandamentos são livres. Porque viver de forma natural, seguindo as leis naturais instituídas por Deus, é viver como filho de Deus, é viver na liberdade. Porque não há maior liberdade de quando você pode amar e fazer aquilo que precisa ser feito, e não fazer algo que você não consegue se livrar. Porque muitos acham: eu sou livre, eu posso, por exemplo, assistir pornografia quando eu quiser porque eu sou livre. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer, você não assiste pornografia quando você quer, você assiste por necessidade. Eu bebo quando eu quiser, quanto eu quiser, eu posso ficar caído porque eu sou livre. Você bebe porque você tem necessidade da bebida. Então você deixou de ser livre e passou a ser escravo. O pecado nos escraviza. Adão e Eva eram livres, foram criados livres, e o pecado os tornou escravos. A partir daquele momento, Adão e Eva se escondem de Deus. A partir daquele momento, eles têm vergonha dos seus corpos, não porque os seus corpos tornaram-se vergonhosos, mas porque a dignidade de filhos de Deus, que dava beleza à criação, dava beleza aos corpos, de Adão e Eva, dava beleza à vida de Adão e Eva. Aquela dignidade, ela foi destruída pelo pecado. Então entra a vergonha, entra o medo. Imagina, Deus soube que eu pequei, meu Deus, eu vou me esconder de Deus. Quem é que pode se esconder de Deus? Diante de nós está sempre o nosso pecado. Só que Deus, como nós vimos na semana passada, Ele nos ama acima de todas as coisas. O amor de Deus não desiste de nós. Então, quando o homem peca, Adão e Eva pecaram e se esconderam quando ouviram os passos de Deus, e Deus foi atrás deles. Deus foi procurar pelo homem e pela mulher pecadores, porque o amor de Deus, ele quer revestir novamente o homem. O amor de Deus, ele quer novamente vencer o pecado. Esse pecado que é um erguer-se contra o amor de Deus. Ele agora, no sentido contrário, Deus quer fazer com que o amor dele novamente se erga contra o nosso pecado. E os corações que se afastaram do amor de Deus porque pecaram, agora têm novamente a chance de voltar ao amor de Deus. Diante de nós está sempre o nosso pecado, sim. A nossa iniquidade é grande, sim, mas São Paulo nos diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O amor de Deus é maior do que o nosso pecado. Por isso, meu irmão, minha irmã, essa semana, nessa segunda semana do Querer e Tenda, a gente falando sobre o pecado do homem, eu quero deixar uma meditação para você fazer nesses próximos 7 dias, de hoje,
sexta-feira, dia 22 de outubro, até a próxima sexta-feira, você vai meditar no Salmo 50, nos versículos 5 e 6, que eu vou ler de novo para terminarmos esse momento. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal eu fiz diante de vós. Que o amor de Deus possa alcançar o teu coração e possa te fazer refletir sobre os teus pecados, sobre as tuas misérias, sobre as tuas iniquidades, e que no final dessa semana, eu e você possamos estar melhor, conscientes dos nossos pecados, conscientes que somos pecadores, mas acreditando que o amor de Deus é maior. Deus nos abençoe.